Reajustes abusivos e cobertura a tratamento negado engrossam os processos de pacientes contra planos de saúde em todo o Brasil, que cresceram mais de 430% em 5 anos. Como tem agido o Judiciário? O que impacta um reajuste? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 25 anos e meio e já passou por 4 comarcas: Poço Fundo, Ipatinga, Alfenas e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Doutor Paulo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. O prazer é meu, um tema tão vibrante como esse. Muito obrigado. Nós agradecemos e adiantamos para o senhor que teremos então os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes da Faculdade de Direito irão me ajudar a entrevistá-lo. Hoje da Faculdade de Direito, Dom Helder. E também teremos o quadro O Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Paulo, sobre os planos de saúde, por que houve esse aumento excessivo no volume de processos judiciais nos planos de saúde? 431% aumento. Orion, são vários aspectos. Um deles a ser considerado que as pessoas estão tomando mais consciência dos seus direitos e, obviamente, se valendo mais do judiciário. Outro aspecto é a própria crise econômica, que obrigou os operadores de plano a encarecer o preço do produto e a aumentos, muitas vezes, não acolhidos pela legislação. Tudo isso implicou o aumento da demanda. Mas vai parar no judiciário, né? Vai parar no judiciário. A negativa de coberturas passou a ser maior, os exames tornaram-se mais caros. Então, há aspectos econômicos e aspectos mesmo da consciência do cidadão. E o senhor falou de crise econômica, né? Muitos usuários, consumidores também deixam os planos de saúde e vão recorrer então ao Sistema Único de Saúde, que é gratuito e público. Verdade, né? a migração do plano de saúde para o sistema público foi significativa. Doutor Paulo, e os usuários, os consumidores, o que eles mais reclamam do plano de saúde na Justiça? Olha, as estatísticas apontam que a principal reclamação é a exclusão de cobertura, a negativa de cobertura. Os planos de saúde, ora invocam o contrato, ora invocam o rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para negar dado procedimento, dada cirurgia. E isso não é permitido, não é aceitável, né? Orion, a jurisprudência tem encaminhado no sentido de qualquer negativa, qualquer exclusão, ela tem que ser explicitada, informada ao consumidor. Quando a pessoa contrata o plano de saúde, as exclusões têm que ser bem esclarecidas a ela. Outro aspecto importante é quando remete ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, muitas vezes o consumidor não tem conhecimento desse rol. Portanto, a jurisprudência tem entendido que essas cláusulas que limitam direitos, elas são abusivas, por faltar um direito básico do consumidor, que é o direito à informação clara e precisa. E esse rol de serviços das operadoras de saúde tem que ser também atualizados periodicamente, É né? verdade. A ANS, ela renova... A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Saúde, quem regula o mercado. Quem regula o mercado. Essa agência, ela, de 2 em 2 anos, renova a lista de procedimentos. Acontece que a medicina avança muito mais rapidamente. Às vezes um procedimento não consta ali do rol e o médico prescreve aquele procedimento. E a operadora do plano de saúde se vale desta alegação de não constar do rol para negar a cobertura. Via de regra, essa negativa é afastada por uma decisão liminar ou mesmo de mérito. Porque o papel da operadora deveria ir além da questão da contratação do serviço, devia mediar esse serviço que foi contratado para que a assistência seja adequada, não é isso? É verdade. Não se pode dizer que, não se pode negar que visa o lucro, porque é uma empresa. Mas, de qualquer forma, é uma atividade com repercussão social visível. Portanto, a ANS até tem proposto que esses conflitos sejam direcionados a uma mediação.
mas essa ideia ainda não vingou, sabe? Ainda se Seja, recorre... seria a Agência Nacional ter o papel de mediar administrativamente esse conflito, em vez de judicializar a questão. Perfeitamente. E se isso progredisse, seria bom para os consumidores, bom para os planos e melhor ainda para o judiciário, tão assoberbado com a quantidade de ações. Até porque também o judiciário não é especializado em saúde o tempo todo para poder dirimir esses conflitos, né? Excelente consideração. O juiz, obviamente, se vale das informações que são trazidas a ele inicialmente pelo médico do paciente. Ele não detém conhecimentos técnicos nessa área, salvo os casos notórios, né? E o que ele faz nesse caso? Aonde ele recorre para poder se municiar de informações corretas, adequadas e tomar a decisão acertada? No caso de Minas Gerais, nós temos um convênio com a Universidade Federal que podemos nos valer de um núcleo lá formado para buscar informações sobre determinada enfermidade, sobre determinada prescrição médica. A qualquer época, qualquer dia? Normalmente, quando o juiz vai examinar uma liminar, ele pode se valer desse canal para subsidiá-lo. Está sempre disponível para ele, né? A demanda é muito grande, Imagino. mas dentro do possível ela é atendida. Muito bem. Doutor Paulo, eu vou fazer agora o intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente quais tipos de contratos de plano de saúde geram mais dificuldades, mais problemas aí na reclamação dos consumidores. Então a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre o aumento excessivo de ações judiciais contra planos de saúde em todo o país. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito então, dos tipos de contratos que mais geram reclamações dos consumidores. Quais são? São os contratos individuais familiares. São estes os que têm maior demanda junto lá ao juizado especial. E a questão de empresas também costuma trazer problemas? Há Coletivos empresariais? Eu acho importante fazer uma distinção para o telespectador. Os planos empresariais, eles podem ser rescindidos após um ano de duração e mediante uma notificação de 60 dias, a critério das partes, principalmente da operadora. Já os planos individuais, eles só podem ser rescindidos por uma justa causa, ou a inadimplência do consumidor, e mesmo assim, essa inadimplência ele tem que ser notificado para purgar a mora até o 50º dia. Só nesses casos, ou por fraude, o plano de saúde pode ser rescindido. Essa é a principal distinção. Há ações em que o usuário pleiteia o restabelecimento do plano porque as regras para a rescisão não foram observadas. Nós falamos há pouco no bloco anterior a respeito dos reajustes, né? Sabemos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, está buscando, então, mudar a fórmula de cálculo desse reajuste. Isso é bom, ruim? Como é que o senhor avalia essa tendência aí? Eu avalio positivamente porque o cálculo atualmente é feito por um critério sobre o reajuste dos planos coletivos com mais de 30 empregados e não é, obviamente, um bom critério, no meu entender. A ANS fez recentemente uma audiência pública para explicitar como ela pretende encaminhar doravante esse cálculo, considerando, inclusive, a eficiência das operadoras do plano de saúde. A gente percebe que é uma reclamação muito constante, muito frequente, de usuários que completam certa idade e o reajuste é muito elevado. Isso dá para aceitar dessa forma? É assim mesmo? Excelente pergunta, Orion. São causas muito recorrentes lá no Juizado Especial, pessoas que vão ingressar na chamada terceira idade e são submetidos a índices de reajuste inegavelmente abusivos. É o que se diz a mudança de faixa etária.
como o Estatuto do Idoso veda modificações por força do incremento da idade, as operadoras normalmente aplicam esses reajustes maiores quando a pessoa atinge a faixa de 59 anos. E são inúmeras as ações em que se reclama o índice abusivo aplicado nesse reajuste da mudança de faixa etária atingindo 59 anos. A pessoa às vezes paga R$300 ali para o plano e salta para 1.000, 1.200, os aumentos chegam a ser de inexplicáveis, né? De 300%. E qual tem sido a posição do Judiciário? Ele cancela esse reajuste? Olha, há uma parcela da jurisprudência que caminha no sentido de que esses reajustes são verdadeiras cláusulas barreira. O que significa isso? Ela visa desestimular o usuário a continuar com o plano. Quer dizer, com o incremento do valor da conta-prestação, quer-se que a pessoa abandone o plano exatamente quando vai alcançando uma idade, obviamente, vai demandar de mais tratamentos. Prefere perder o cliente, então. Prefere perder o cliente. E o Judiciário tem entendido que esses aumentos abusivos, por constituir uma verdadeira uma cláusula que impede o prosseguimento do contrato, vamos lembrar que os contratos individuais eles não podem ser rescindidos, a não ser por causa da inadimplência, o Judiciário tem entendido de reduzir esses reajustes abusivos. Tem se entendido um percentual entre 30% e 50% como um reajuste adequado, razoável. Então havia um descompromisso também da empresa para com os consumidores, né? Doutor Paulo, eu vou ampliar o nosso debate agora e vou convidar os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que a operadora não pode cancelar plano empresarial para a família. Quais são as consequências dessa decisão? Vivian, esta decisão foi proferida, na verdade, pelo Superior Tribunal de Justiça, um processo na terceira turma de relatoria da ministra Nancy Andrighi, e ela foi dada dentro de circunstâncias especialíssimas. Tratava-se de uma empresa, uma microempresa, uma pequena empresa, onde trabalhavam apenas pessoas do mesmo grupo familiar. E a ministra entendeu que aquela situação demandava um tratamento não do plano empresarial, passível de ser rescindido unilateralmente, e a decisão determinou o restabelecimento do plano. Mas a extensão dessa decisão a outros casos, eu acho que deve ser considerado hipótese por hipótese. A ministra, nesse caso, considerou que um dos participantes do plano havia sofrido um grave acidente e, por conta disso, a atitude do plano de rescindir exatamente naquele instante também não atendia aos fins sociais da lei. Existe a possibilidade de inclusão do filho sócio-efetivo como dependente do beneficiário de um plano de saúde? Letícia, essa pergunta é muito interessante e bastante atual. Existe sim a possibilidade, porque tem se entendido que não só o filho que mantém o vínculo jurídico, mas que há laços afetivos, de dependência econômica, de dependência moral, ele também possa ser incluído. Tem se entendido que filhos havidos de outras uniões e que estão agora na relação presente, na família atual, não merecem tratamento diferenciado dos filhos biológicos. E há também o princípio que assegura o pleno atendimento aos interesses da criança e do adolescente. Tudo isso tem encaminhado no sentido de que os filhos afetivos sejam incluídos como dependentes do plano. À guisa de exemplo, o regulamento da Previdência do Social admite que o segurado inclua o enteado ou enteada como seu dependente. Agradecer, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder. Doutor Paulo, vou fazer um novo intervalo. Gostaria, então, que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre quais os tipos de procedimentos que são mais reclamados, solicitados pelos consumidores e vetados pelas operadoras. A gente volta, então, em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o aumento excessivo de ações judiciais contra planos de saúde em todo o Brasil. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Paulo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, dos procedimentos que são mais solicitados e mais vetados pelas operadoras ao consumidor. O tratamento de câncer, as sessões de quimioterapia, geralmente incidem em exclusões. Recorre-se ao judiciário e obtém-se a liminar ali. Outro caso muito específico são as cirurgias ditas para fins estéticos. Novamente, há um entendimento das operadoras em casos como a pessoa se submete a uma cirurgia bariátrica e perde 30, 40 quilos rapidamente e solicita uma cirurgia plástica para a retirada daquela pele, o que é negado. A jurisprudência tem entendido que isso é uma consequência da cirurgia bariátrica, então não tem efeitos puramente estéticos. Outro exemplo é o pedido de redução da mama. O plano novamente entende que tem fins exclusivamente estéticos, no entanto é sabido que mamas grandes produzem reflexos, problemas na coluna, e então não transcendem um aspecto puramente estético. E a questão do tratamento de câncer, como o senhor falou há pouco, que no momento em que o paciente mais está precisando, o plano se nega a atendê-lo, né? Em termos de terapias também, parece que a radioterapia também tem um problema sério nesse caso. Sim, há problemas de obter a autorização do plano. Outros casos são chamados home care, em que o paciente vai ser atendido em sua própria residência, né, geralmente em estados graves, vegetativos, há também negativas nesse sentido. Entendi. Doutor Paulo, a respeito de uma situação de um usuário, um consumidor, que perde o emprego de repente, é demitido sem justa causa, enfim, e também a questão dos aposentados. Como é que fica a situação dessas pessoas? É muito interessante essa pergunta. O trabalhador que é dispensado sem justa causa, ele tem direito a prosseguir no plano por um determinado tempo. O cálculo é o seguinte: 1/3 do tempo que ele tenha contribuído para o plano, aliás, no plano empresarial, no mínimo de 6 meses, no máximo de 2 anos. A condição seja que a dispensa tenha sido sem justa causa e que ele assuma a contraprestação integralmente, inclusive a parte que cabia ao empregador. Quanto aos aposentados, desde que ele esteja vinculado ao plano por mais de 10 anos, ele tem direito à manutenção daquelas condições do plano coletivo, plano empresarial, por prazo indeterminado. Aquele que tem menos de 10 anos de contribuição, ele tem direito de 1 ano para cada ano trabalhado. Se trabalhou 7 anos, então o plano se estenderá por 7 anos. Por 7 anos, né? Em relação a filhos que perdem os pais precocemente também, eles algum tipo de cobertura? Eles entram na categoria de dependentes e muitas vezes ingressam com pedido de manutenção do plano. E geralmente, doutor Paulo, as decisões judiciais favorecem mais ao usuário do que as operadoras do plano de saúde, não é? Sim. É forçoso reconhecer que os contratos de plano de saúde são chamados contratos de adesão. As cláusulas são propostas inteiramente por uma parte, não há espaço para negociação. Por isso, o próprio Código de Defesa do Consumidor no sentido de que esse tipo de contrato se dê prevalência ao chamado hipossuficiente. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele monitora, ele dá algum tipo de acompanhamento para os magistrados nessas decisões judiciais? Qual tem sido o posicionamento dele? O Conselho Nacional de Justiça tem pedido redobrada cautela na concessão, por exemplo, de liminares, exatamente visando impedir que abusos sejam cometidos. E, naturalmente, a orientação, ela busca também trazer uma padronização dessas decisões judiciais no país todo. O Conselho Nacional de Justiça, nesse aspecto, ele não atua, ele deixa exatamente aos tribunais superiores a indicação, através de suas súmulas. Uma questão que até pouco tempo era até tormentosa, é se o Estatuto do Idoso se aplicava aos planos de saúde
contratados antes da sua vigência, do Estatuto do Idoso. E a jurisprudência apontou toda no sentido que o Estatuto do Idoso, que veda reajustes por faixa etária depois dos 60 anos, ele tinha aplicação imediata. E a questão do Código de Defesa do Consumidor também orienta nesse sentido? Sim, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito bem feita, no meu entender, e ele preconiza que as informações sejam claras, precisas e que as cláusulas abusivas elas sejam declaradas nulas. Muito bem. Doutor Paulo, chegamos agora ao quadro Pensamento Literário. Eu gostaria que o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores. O que o senhor vai indicar, por favor? A minha indicação é Sagarana, do grande Guimarães Rosa. É um livro de contos, começando pelo Burrinho Pedrez e culminando no conto A Hora à Vez, de Augusto Matraga. É um livro que parte do regional, porque a linguagem é do caipira mineiro, né, do sertanejo mineiro, mas aborda temas universais. Do regional universal, do né? regional universal. Uma boa indicação. Doutor Paulo, nós estamos então na reta final aqui do nosso programa. Toda vez que se recorre à justiça contra algum tipo de problema, conflito com o plano de saúde, recorre também pedindo dano moral, isso é concedido? A jurisprudência não é uniforme nesse sentido. A tendência é que se conceda o dano moral a situações, por exemplo, como essa da recusa do tratamento a câncer. Obviamente que aquele paciente passa por... O paciente é a família, mas o paciente passa por um estresse óbvio, não é? Então, nessas situações em que há dor, há esse sentimento de frustração, de indignação, o dano moral tem cabimento. Agora, em outras situações, tem-se entendido que não chegou a atingir a esfera pessoal da... Seria mais importante o atendimento à assistência à saúde, né? Verdade. Doutor Paulo, as pessoas, só para a gente encerrar, as pessoas devem procurar sempre a justiça estadual ou a federal no momento de conflito com os planos de saúde? Não, o tratamento é dado pela justiça estadual. Os planos de saúde são empresas particulares e têm sede ou no estado ou mesmo na federação, mas sempre com filiais aqui. Muito bem. Bom, nós conversamos aqui então com o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial Civil da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre os constantes conflitos das operadoras de saúde com os usuários, consumidores e o aumento excessivo do número de ações judiciais contra esses problemas. Doutor Paulo, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Prazer foi nosso também, muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.